As eleições brasileiras são consideradas entre as mais rápidas e modernas do mundo. E no dia 3 de outubro, o brasileiro pôde perceber isso. Ao que se deve essa agilidade? Nós temos um sistema automatizado já em utilização há 14 anos e o aprimoramento desse sistema baseado em tecnologia, a cada eleição ela se torna mais célere, mais segura e mais transparente, considerando que nós temos o compromisso efetivo da melhoria dos nossos processos. O Acre demorou um pouco mais para divulgar o resultado das eleições nesse primeiro turno. Isso chegou a atrapalhar o resultado de uma forma geral no país? Há sim possibilidades mínimas, mas há de quebra e de mau funcionamento desses equipamentos. Quando isso acontece, os tempos de deslocamento são grandes e isso impacta no fechamento total da eleição, ou seja, no fechamento de 100% da eleição. Foi o caso de algumas localidades no Acre. Nestas eleições, a Justiça Eleitoral implantou algumas novidades, entre elas a questão da votação das urnas com leitor biométrico. Qual que é a avaliação do senhor com relação a essa nova tecnologia? Com a identificação biométrica, nós retiramos essa intervenção humana. O eleitor apresenta a sua digital, o software analisa as minúcias dessa digital, compara com o banco de dados que está na urna eletrônica, havendo a coincidência, a urna é automaticamente liberada para votar. Ou seja, com essa implementação da identificação biométrica, nós eliminamos totalmente a possibilidade de uma pessoa se passar por outra na sessão eleitoral. Outra novidade foi a questão da adoção do sistema de dados de transmissão via satélite para mais de 1.200 localidades em todo o país. Como é que foi essa experiência? Além da urna trabalhar sem energia elétrica, porque nesses locais sequer há energia elétrica, nós colocamos estações móveis de transmissão via satélite, com o objetivo de permitir que esses locais, onde se leva até semanas para se chegar em deslocamento de barco, por exemplo, que elas pudessem transmitir os resultados imediatamente após o encerramento da votação. Então, esses pontos foram identificados no Brasil, principalmente considerando o norte do país, e lá nós colocamos essas estações para a transmissão imediata dos resultados. Então, esse é um grande avanço e faz com que esses pontos remotos, distantes, fiquem nivelados com os mesmos pontos de votação, por exemplo, que nós temos nas nossas capitais. O sistema de votação eletrônico no Brasil, além de ser considerado célere, também é considerado extremamente seguro. Por quê? Considerando a celeridade, nós tivemos essa eleição, atingimos recordes. Por exemplo, 3 horas e meia após o encerramento das urnas, nós já tínhamos mais de 90% dos votos apurados. Isso dá uma média em torno de 600 votos por minuto apurados. Em 2008, 3 horas e meia após o encerramento, nós tínhamos uma faixa aí de 70%. Se compararmos com 2002, esse índice cai para em torno de 16%. Ou seja, isso mostra a evolução bastante acentuada na questão da celeridade. E isso não se deve apenas a um fator, e sim a um conjunto de fatores de melhoria, desde infraestrutura, de equipamentos e principalmente de procedimentos, que faz com que nós obtenhamos aí resultados cada vez melhores. Como é que fica a questão do candidato substituto na urna eletrônica? Ele pode ter os dados alterados, como a foto, por exemplo? Essa substituição de candidatos na urna eletrônica não é uma questão tão simples quanto se parece. Tem que se alterar o ambiente de candidaturas, tem que se alterar o ambiente de preparação dos dados, tem que se alterar o ambiente de totalização e a própria urna eletrônica. Ou seja, todos esses ambientes que têm dados já registrados do histórico da votação, que possibilita inclusive perícias, eles, à medida que se modifica o candidato, esses ambientes são todos alterados e trazem prejuízos para uma potencial perícia ou auditoria nesses ambientes. Do ponto de vista tecnológico e também na questão logística, como é que o senhor avalia o resultado das eleições desse primeiro turno em 2010? A avaliação é extremamente positiva. Nós investimos muito na questão da infraestrutura. Para se ter uma ideia, na nossa rede de comunicação de dados, que é a maior rede da União, nós investimos e obtivemos um ganho de potencial em mais de 600% de potência, de celeridade, de banda nessa rede.
Também investimos muito nos computadores que fazem as totalizações e divulgações dos resultados, que são em torno de 60 computadores de alto poder de processamento. Nós tornamos esse potencial de processamento superior a 5 vezes. Então, esse conjunto de ações de melhoria da infraestrutura, na melhoria dos procedimentos, é que nos deu aí a possibilidade de atingir esses recordes em todos os aspectos nessa eleição.